E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: chamados para profetizar. Querido ouvinte, eu quero chamar a sua atenção sobre essa verdade, sobre essa revelação do Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios 14, 31, o apóstolo Paulo fala assim, que todos nós podemos profetizar. Esse profetizar não é apenas o dom de profecia, não é apenas o ministério profético. Esse todos podem profetizar é Deus falando ao seu coração que você pode pregar a palavra de Deus, você pode anunciar o reino de Deus, você pode levar a mensagem do Evangelho a muitas vidas, com o seu testemunho, usando as redes sociais, usando as ferramentas que o Espírito Santo vai colocar em sua mão. Você pode profetizar. Você foi chamado para profetizar. Você foi chamado para pregar o Evangelho. E eu quero usar aqui como exemplo para nós a chamada do profeta Isaías. Nesse texto bíblico tão conhecido de Isaías 6, quando no versículo 8 a palavra de Deus diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta estava dizendo aquilo que Deus quer encontrar em nossos corações hoje. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, usa-me a mim para falar do teu amor, para falar do teu poder, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Esse texto começa no versículo 1, a Bíblia dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias foi um dos reis mais importantes da história da nação de Israel, pela sua inteligência, pela sua sabedoria. Ele formou um exército, ele inventou armas, ele criou coisas extraordinárias, mas, como todo ser humano, a vaidade entrou no coração daquele homem e Deus lhe feriu com lepra e ele morreu. E no ano em que morreu o rei Uzias, Deus se revelou no altar da casa dele ao profeta Isaías. Isaías já era profeta, já estava profetizando. Os primeiros versículos, os primeiros capítulos do livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, já fala desse ministério. Os estudiosos afirmam que Isaías fazia parte da elite, fazia parte da parentela do rei Uzias, mas no ano em que morreu o rei Uzias, naquela situação de caos social, de novo governo, Deus mostrou algo para Isaías. O trono humano, o governo humano estava em crise, mas o trono de Deus estará sempre ocupado. A nossa mensagem é o reino, e o reino tem um rei. Isaías viu esse rei, o rei da glória, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E ali, naquela visão celestial, Isaías viu anjos, arcanjos, serafins, querubins em adoração, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. E quando aquele grupo celestial adorava a Deus, o trono se movia. A adoração move o coração de Deus. Quando nós adoramos, nós atraímos a presença de Deus. E a presença de Deus move as coisas na nossa vida. Deus habita no meio dos louvores. Nós somos chamados para profetizar, nós somos chamados para cantar louvores, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A santidade de Deus, nessa revelação, mostra a diferença do governo humano. A glória de Deus, o reino de Deus, o poder de Deus é algo santo, glorioso, poderoso. O trono está ocupado, o reino tem um rei, o rei é Jesus.
Ali naquele momento, o rei de Israel estava morto, havia falhado pela vaidade do coração humano, e aí a gente entende essa verdade. O homem é falho, mas Deus é santo, justo e fiel. Nele não há variação. Ele é o Deus eterno, todo-poderoso, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que nele existe. E ele nos criou para o louvor da sua glória. E ele está nos chamando nesse dia, nessa hora, para anunciar o seu reino. Isaías, ali diante daquela visão, ele ficou assustado como homem pecador, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Aí Isaías disse: Senhor, eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo impuro. Aí o Senhor tocou com brasas vivas nos lábios de Isaías. Que o Senhor venha tocar com essa brasa viva em nossos lábios. Como disse o rei Davi: Senhor, coloca um anjo à porta dos meus lábios para não pecar contra ti, para não murmurar, para não reclamar, para não questionar, mas para adorar, glorificar, aleluia, glória a Deus, falar em mistérios e profetizar a salvação de Deus em Cristo. Aí o toque da graça do Senhor vai mudar a sua vida. A Bíblia fala nesse texto que toda iniquidade foi tirada de Isaías, toda raiz de iniquidade. O Senhor vai arrancar do nosso coração toda planta que ele não plantou, todas as raízes da iniquidade, vai trazer o renovo, a santificação. Aí sim, cheios da unção, cheios da glória do Senhor, nós iremos dizer, como Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. É hoje que o Senhor quer ouvir isso dos seus lábios e do seu coração. Você dizendo para ele: Senhor, eis-me aqui, eu não quero viver para o mundo, eu não quero viver para o pecado, eu quero viver para a glória do teu nome, eu quero ser um vaso de barro cheio da tua glória, cheio da tua unção, eis-me aqui, usa-me a mim. Então, nessa pequena mensagem, o Espírito Santo quer falar ao seu coração, quer chamar a nossa atenção. Quem é que pode dizer hoje? Quem é que pode dizer agora: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim? E esse enviar não significa que você vai atravessar oceanos. Você pode ser um missionário aí no seu local de trabalho, no meio da sua parentela. Deus quer usar você. Então que nessa manhã você diga isso para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida para a glória, honra e louvor do teu nome. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração. Todos nós podemos e devemos profetizar. 1 Coríntios 14:31. Todos nós devemos e podemos falar do amor de Deus, pregar o evangelho do Cristo vivo e ressurreto. Deus quer usar você. Diga para ele agora: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida para a glória do teu nome.